6h31, já estamos de volta e o INEP vai divulgar hoje as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Sobre esse assunto, eu volto a conversar agora com o repórter Fred Rocha. Fred, já voltei rapidinho, nem te deixei esperando muito tempo, tá? Olha, conta pra gente, né? Apenas o espelho da redação com os detalhes da correção da prova é que ainda não tem data definida? Sim, Carol, apenas o espelho ainda não tem uma data definida, o INEP ainda não deu, então, um dia, um horário para divulgar isso, porque certamente os estudantes estão ansiosos por esses detalhes. Você já bem explicou, o espelho é necessariamente os detalhes da correção daquela prova. Por enquanto, isso aí os alunos ou os estudantes ainda não vão ter acesso, mas as notas sim. O INEP deve divulgar essas notas hoje, inclusive os interessados podem acessar elas por meio do site enem.inep.gov.br, lá na área do participante, né? Você vai acessar o site e vai ter a aba do participante, você acessa, então vai ter acesso a isso. Vale ressaltar também que aqueles treineiros, os chamados treineiros que fizeram as provas, ou seja, aquelas pessoas que ainda nem concluíram o ensino médio, mas que fizeram apenas para testar o conhecimento. Essas notas, elas vão ser divulgadas 60 dias depois dos demais. Então, se hoje é a data que o INEP vai divulgar as notas daquelas pessoas que fizeram o Enem, a contar da data de hoje, 60 dias, os treineiros também vão saber as respectivas notas que eles tiraram. Olha, a maioria das pessoas, né, que fez, então, a maioria das pessoas que fizeram o Enem sabe disso, que as notas, elas são feitas ali, a avaliação conforme a teoria da resposta do item, a chamada TRI. O que significa isso? Quanto mais acertos aquele item teve, isso quer dizer que ele vai valer menos nota, vai valer uma nota menor. Quanto mais pessoas erraram, então, aquela questão, maior vai ser a nota. Então, dando crédito para aquele que acertou algo que poucos tiveram a perspicácia de acertar ali durante a prova. Quem tiver acesso a essas notas, inclusive do Enem, pode se inscrever em programas como o SISU, o ProUni e até mesmo o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que é bastante concorrido também. Então, se você tiver boas notas no Enem, pode concorrer. Tem um outro detalhe que as pessoas podem se interessar, tem até aqui um número interessante de estudantes brasileiros para passar, é o seguinte: com as notas também do Enem, as pessoas podem tentar ingressar em universidades portuguesas. Exatamente, o INEP tem uma parceria com essas universidades lá de Portugal. Se você também obtiver um bom resultado, pode tentar ingressar numa universidade desta e estudar na Europa, que não é nada mal. Só para você ter ideia, mais de 1.200 brasileiros conseguiram ingressar nessas universidades por meio das notas do Enem. Carol. Momento importante para os estudantes, né, Fred? O Enem, que é um exame super importante, dá chances aí, inclusive para, como você falou, para universidades fora do país, para universidades particulares, através do FIES, né, e de outros programas. Essa conta aí de como cada nota é avaliada, né, cada questão é avaliada, parece estranho, mas os estudantes estão acostumados com isso e por isso também é importante fazer esse treino antes, né, para já ir acostumando com todo o sistema, com o estilo de prova do Enem, enfim. Obrigada, Fred, pelas informações. Até já. E ainda falando de educação, né, encerra hoje o prazo para confirmação da matrícula para os estudantes aprovados na segunda chamada das escolas de tempo integral aqui do estado, viu? A lista com os nomes dos selecionados foi divulgada ontem no site www.educacão, sem o acento e sem o cedilha, .am.gov.br, tá? www.educacão.am.gov.br.
Para efetivar a matrícula, então, o candidato ou responsável deve comparecer na unidade onde conseguiu a vaga com os seguintes documentos: a certidão de nascimento ou o documento equivalente, guia de transferência, histórico escolar ou atestado de conclusão do ensino, 2 fotos 3x4 recentes, cartão de vacinação para os candidatos de 1º ao 9º ano do ensino fundamental e da 1ª à 3ª série do ensino médio, documento comprovante de residência. E aí, quem perder esse prazo perde a vaga que acaba sendo destinada para o candidato selecionado subsequente. Sabe aquela situação que quanto mais você mexe, mais você descobre o que não queria? Pois é, mais ou menos isso aí que está acontecendo por aqui no nosso estado, viu? Quanto mais os secretários do governo se aprofundam nas suas pastas, mais a população é surpreendida com notícias ruins. Dessa vez, a decisão é que diversas escolas do estado serão fechadas por não atenderem a quesitos mínimos de segurança. Além disso, o rombo nas contas públicas é ainda maior do que o anunciado anteriormente. Mas temos pelo menos uma boa notícia, viu? O anúncio de aumento do salário dos professores. Vamos ver. O anúncio foi feito durante uma coletiva na manhã de hoje. O governador Wilson Lima declarou que o rombo nos cofres do governo e as dívidas são maiores do que o previsto. 3 bilhões de reais. Esse é o rombo do governo do estado, de 3 bilhões de reais. E à medida em que a gente vai tendo acesso aos sistemas, a gente vai descobrindo coisas escabrosas. Em seguida, falou sobre a situação das escolas estaduais. 251 precisam ser reformadas. 37 estão em situação crítica e devem ser fechadas, como a escola Nilo Peçanha, no centro da cidade. A unidade foi escolhida para anunciar o cenário da educação no Amazonas. Ao todo, 40 mil alunos devem ser afetados. A escola não tem a menor condição de receber esses estudantes porque o piso está comprometido, fiação elétrica, há infiltrações, a sala, inclusive, que é só mofo. Quando chove, por exemplo, os alunos não têm como ir ao banheiro. No interior a situação é mais complicada. Em Itamaraty eu vou ter escola que não vai funcionar, e em Pixuna também. Tem escola, por exemplo, em Tonantins, que está desabando. E em algum desses municípios a gente vai ter que realocar esses alunos e vai ter que colocar o turno intermediário. Senão o aluno vai ficar comprometido com o seu ano letivo. Nós temos aqui não só uma escola importante, mas também um referencial histórico da cultura, da sociedade do nosso estado. Então nós precisamos tratar isso em conjunto com o IPHAN e fazer um trabalho de recuperação e reestudar o fluxo de estudantes aqui no centro da cidade e toda a capital. Apesar do cenário ruim, o governador anunciou um reajuste salarial para os professores de 9,38%, que deve cair ainda este mês. E nós temos um enorme desafio concomitante, que é o de que cerca de 77 mil alunos da rede pública estadual têm se evadido e têm repetido, têm desistido das escolas anualmente. São 77 mil jovens que deixam de estudar e que representam, portanto, um sério prejuízo social e um certo fator de aproximação com a marginalização. E o governo vai procurar trabalhar, SEDUC especialmente, mas com a ajuda de outras secretarias, com uma visão intersetorial, para diminuir esse fluxo negativo, que prejudica inclusive a classificação do Amazonas nos critérios do IDEB. Na semana passada, nós mostramos que vários prédios públicos de Manacapuru estavam sem energia elétrica. A situação ainda não foi resolvida não, viu? São 50 milhões de reais em dívidas. E ao que parece, a prefeitura não tem condições de pagar. Um verdadeiro impasse e caos. Nós mostramos na semana passada o problema do corte no fornecimento de energia elétrica em prédios públicos e também em feiras de Manacapuru. Uma semana após esse problema acontecer, nós voltamos a acompanhar e a situação é a mesma. Inclusive, eu estou agora em frente à Feira do Produtor, que é uma feira que acontece uma vez por semana, onde produtores rurais vêm das comunidades para expor e vender seus produtos nesse local. E a situação, igual semana passada, é assim, de total escuridão. Para não perder as vendas, os produtores estão vendendo seus produtos sob a luz de velas. 2 semanas seguidas no escuro. Tem vergonha um prefeito desse.
fica muito perigoso e as pessoas vêm com muita dificuldade para vender seus produtos. Quando chega aqui, a gente não é valorizado, principalmente pelas autoridades. A maior reclamação dos produtores rurais é que, de acordo com eles, uma semana deu tempo, inclusive, para a prefeitura do município colocar pelo menos um gerador de energia aqui no local para funcionar essa feira dentro da normalidade, já que ela é uma feira que acontece uma vez na semana. Sem energia, o jeito que seu Pedro arrumou para não ter o risco de passar o troco errado foi adaptar na cabeça uma lanterna. Com a lanterna, todo mundo naquela lanterna e na vela para poder alumiar, para a gente poder vender alguma coisa. Está tudo no escuro, ninguém sabe até quando vai essa situação. Nas outras feiras, os feirantes até tentaram realizar uma ligação clandestina, mas técnicos da Eletrobras voltaram ao local para retirar toda a fiação elétrica. Sem alternativa, eles fecharam as portas. O sorvete só não descongelou porque eu paguei o rapaz para guardar para mim. Esse salão de beleza que funciona na Feira do Cainágua, no bairro São Francisco, não abre há uma semana. Tá todo mundo parado. A gente que ainda tem como ir fazer a domicílio. Quem não tem, quem vende alimentos perecíveis, né, tem que ficar parado. Nossa equipe conversou com o prefeito do município de Manacapuru, que informou que há uma decisão judicial obrigando a concessionária a restabelecer o fornecimento de energia em locais públicos e que espera o prazo de 48 horas para que a concessionária possa religar a energia nas feiras e também nos prédios que foram cortados na última semana. Não nos eximimos da nossa responsabilidade, estamos buscando, inclusive, agora mesmo eu tive reunido ontem, buscando uma nova fonte de energia, que é energia limpa, renovável, que é através das placas solares. Estamos vendo a capacidade de endividamento do município para fazermos um financiamento, para trazermos uma solução definitiva ao município. Talvez seja essa a nossa única saída que temos hoje para resolver o problema de energia, de fornecimento de energia aos prédios públicos do Manacapuru, pois a dívida que está hoje é impagável, a proposta que nos foi ofertado não temos como pagar, né? Uma vez que nós pagarmos o nosso próprio consumo, que já não é fácil, ainda temos que pagar um consumo, um valor muito além das nossas condições, torna os outros serviços do município impraticáveis. Portanto, nós temos que ter a responsabilidade de pagar o nosso consumo, negociarmos as dívidas anteriores, sim, porque nós herdamos, mas nem por isso abro mão das minhas responsabilidades. Porém, eu não posso inviabilizar os serviços como de saúde, limpeza pública, iluminação pública, dentre tantos outros que a prefeitura oferta. Puxa vida, que situação, né, dessas pessoas que trabalham aí nessa feira, você viu, improvisando ali da maneira que podem, para poder não ficar sem ganhar dinheiro. Não dá, gente, para parar de trabalhar por conta da falta de energia nesses locais públicos, né? As pessoas vivem disso, elas precisam trabalhar, as contas continuam chegando, a conta da casa não vai parar, né? Tem que alimentar a família e não dá para ficar sem trabalhar. Então, improvisam do jeito que podem, aí com vela, com lanterna. A ligação clandestina não é o ideal, mas eles estão desesperados, né? Não deve ser feita. E como a gente viu, foi cortada, inclusive. E aí o seguinte, a prefeitura não tem condições de pagar a conta de luz, nem a renegociação, mas está pensando em fazer mais dívidas para implementar outro tipo de captação de energia. E aí fica o questionamento, né? Qual é a chance dessa dívida aumentar ainda mais e se tornar cada vez mais impagável? Fica aí no ar, né? Pergunta. Bom, agora chegou a hora da nossa interação com a rádio FM O Dia. Emanuel Cardoso, será que já nos espera na FM O Dia para conversar junto com a gente? Já está prontinho. Bom dia, Emanuel. Muito bom dia, Carol, para você, para quem te acompanha aí pela tela da TV A Crítica. Oh, coisa boa. Emanuel, olha, a gente acabou de mostrar uma situação aqui difícil que está acontecendo lá em Manacapuru, que está sem luz em prédios públicos, o pessoal aí sofrendo, né, para trabalhar, o pessoal das feiras. Bom, todo mundo já sabe, né, que desviar energia é crime da cadeia e mesmo assim os gatos, né, o famoso miau aí continua gerando milhões em prejuízos para a concessionária de energia. Aqui no estado,
essa farra pode estar com os dias contados, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, a Eletrobras está aumentando a equipe de fiscalização dessa área nas ruas, nas residências, e não vai ser só aqui na capital não, vai ser em todo o interior. Esse caso de Manacapuru que você acabou de mostrar, a gente também falou ele aqui na rádio, aqui no FM O Dia Notícias. Esse caso aí é a falta de pagamento, né? A Eletrobras está montando um esquadrão anti-gatos justamente para fazer a fiscalização, porque no ano passado, o prejuízo foi de 300 milhões, poderia chegar até 400 milhões, mas com a fiscalização, cerca de 105 milhões de reais foram recuperados por meio da aplicação das multas, por meio dos autos de infração, das notificações que foram realizadas nos locais onde as irregularidades foram encontradas. É muita energia sendo desviada e isso provoca, inclusive, um aumento na tarifa, um aumento nos custos, e quem paga a conta regularmente é que acaba arcando com esse prejuízo, ou seja, todos nós. Recentemente, inclusive, eu fiz uma reportagem ali na zona norte da cidade, no bairro Tarumã, em alguns conjuntos residenciais lá. As pessoas estão sofrendo com constantes quedas de energias, com interrupções mesmo, que duram uma noite, mais de 24 horas, às vezes, e aí muitos eletrodomésticos queimam, existem aqueles prejuízos, os transtornos, as pessoas que não conseguem descansar direito, e essas pessoas dizem que quando ligam para a concessionária, para informar o problema, para pedir a manutenção e para pedir uma explicação também, para saber o que está acontecendo, muitas vezes a resposta é que os gatos na região dessa parte da cidade, na região oeste da cidade, ali já na extrema com a região norte da cidade, esses gatos acabam provocando sobrecarga na rede e prejudicando a todos. Essa é a explicação que os moradores falam. E aí, por conta dessa sobrecarga, por conta desse prejuízo, por conta de tudo isso, a Eletrobras está reforçando o esquadrão aí de fiscalização, o que eles estão chamando de esquadrão de fiscalização, justamente para que essas equipes estejam nas ruas, estejam verificando, e a verificação é desde o poste até a energia que vai para a residência. Eles fazem isso e conseguem, com as técnicas e os equipamentos que esses técnicos utilizam, acabam verificando se há o gato, o famoso miau ou não, na residência. E quem estiver roubando energia, porque isso é um crime, acaba cometendo um crime que tem punição, Carol, de 1 a 4 anos de cadeia, viu? E a delegacia ajuda na fiscalização, inclusive. Não é brincadeira não, né, Manoel? Isso pode dar um problemão aí, né? E agora sim, eu fico impressionada, porque é perigoso também, né? Isso pode causar curto-circuito, não se sabe como é feito. Às vezes a gente vê em locais, assim, aquele amontoado de fios perto das casas, dá medo demais disso, de acontecer, enfim, uma tragédia, alguma coisa, né? Com essas ligações clandestinas. E é preciso ficar atento, né? Agora, assim, a gente também entende a questão do custo do serviço, é caro, né? É bastante caro o que se paga de energia, principalmente quem tem mais de um ar-condicionado em casa, por exemplo, uma família grande sofre com a conta de luz, né? Não é coisa pouca, não. E nem sempre o serviço prestado é um serviço tão bom, de tanta qualidade. Agora, Carol, mesmo para quem vive no ventilador, viu que tem um ventilador, uma TV, uma geladeira em casa, também esse tá kit caro, básico né? também ficou caro, sobretudo depois que a gente passou a entrar no esquema aí das bandeiras tarifárias, depois que o sistema de energia ficou interligado, a energia ficou bem mais cara para a gente aqui. Exatamente. Mas também não justifica, nada justifica, né, na verdade, O que a gente tem que fazer é economizar mesmo, do jeito que dá, entendeu? Essa é a realidade do brasileiro. Exatamente. Economiza pagar luz, né? Não usa durante o dia, economiza no banho, enfim, daquelas maneiras todas que a gente já conhece, já demos inúmeras dicas disso, inclusive em reportagens, é o jeito, né? Porque a fiscalização está em cima e parece, inclusive, que o número dessas equipes vai aumentar gradativamente, aí, né, se relacionando aí com a demanda, inclusive no interior também, como você falou pra gente. Ainda tem o seguinte, Carol, que as pessoas precisam ficar atentas, porque quando a fiscalização encontra irregularidade, eles fazem o cálculo daquilo que foi, da energia que foi roubada.
E aí a pessoa, o consumidor, além da multa, precisa pagar esse cálculo aí. É feito o cálculo, olha, por tanto tempo, por tanto período houve aqui um desvio de energia, o cálculo desse desvio é X, e aí esse consumidor vai ter que arcar com esse prejuízo. Verdade, né? Paga tudo o que deve e ainda responde, né, a esse processo. Emanuel, agora mudando um pouquinho de assunto, né, no momento em que a Zona Franca de Manaus tenta sobreviver a essas medidas do governo federal que limitam os incentivos fiscais para as empresas instaladas no polo industrial de Manaus, a visita de empresários chineses interessados em explorar minérios aqui no nosso estado acende aí uma possibilidade de começarmos a investir em novas matrizes econômicas. É isso? Exatamente. Um grupo de empresários da empresa Cetic Constructions, que hoje está entre as 250 maiores construtoras do mundo, esse grupo já esteve entre as 100 maiores do mundo, então é um grupo de investidores importantes. Esse grupo está aqui no estado do Amazonas, já se reuniu ontem com o secretário da Cefaz, da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e também do IPAAM. O interesse deles é investir na área de mineração. Inclusive, esse grupo já visitou o município de Altazes, onde eles têm interesse de fazer a mineração da silvinita, que é um dos minérios, a base para a produção do potássio. Então, esse grupo já esteve lá e tem uma visita hoje agendada para o município, no município de Urucurituba, onde também há o interesse de fazer essa exploração. Como você bem falou, Carol, essa é uma oportunidade que economistas, a equipe do governo, o pessoal também da Federação das Indústrias do Amazonas vê realmente como uma oportunidade de criar aqui no estado uma nova matriz econômica com potencial para receber investimento pelos próximos 30 anos. Uma notícia, inclusive, que deixa o prefeito, por exemplo, de Altazes, ficou otimista com a possibilidade tanto da receita a partir advinda da coleta de impostos dessas atividades, mas, sobretudo, do investimento feito em infraestrutura e dos empregos que podem ser gerados por esta atividade. Esse é um momento de pesquisa, é um momento de análise. Alguns estudos ainda estão sendo esperados, estudos antropológicos feitos por professores da UFAM, antropólogos da UFAM, em relação ao impacto socioambiental e cultural em relação a comunidades indígenas. Esse estudo é aguardado, mas o governo já sinaliza que existe a possibilidade de que os investimentos já comecem agora, no fim deste ano, agora no fim de 2019. Portanto, é uma boa notícia para o setor econômico, pode ser, de fato, o início da implantação de uma nova matriz econômica no estado do Amazonas. Lembrando que os chineses, a China é uma das maiores economias do mundo, ou pelo menos uma das economias que mais cresce no mundo, com investimento em todo o planeta e com interesse particular aqui no Amazonas, não apenas nessa área onde esse grupo de empresários dessa empresa aí, da Cetic Constructions, está, mas também no comércio manauara. Já é possível ver, não apenas com lojas onde chineses estão comercializando, mas também a partir dos produtos chineses e também de outros acordos comerciais já feitos entre China e Brasil, Carol. Verdade, né, Manuel? Não é de agora que os chineses estão de olho aqui na nossa região, né? Isso é algo antigo, a gente tem visto, né, a presença cada vez mais forte deles, como você falou, no centro da cidade, no comércio. E como você também muito bem disse pra gente, se forem respeitados todos os quesitos ambientais e de cultura na questão indígena, inclusive, será muito bem-vinda. Você imagina a geração de emprego que isso vai trazer para a nossa região, estando aqui por mais 30 anos, você já imaginou isso? Como pode ser bom, né? Ser uma forma de renovação mesmo aí e que seja positivo, tomara que dê certo, né? Exatamente. É uma notícia boa, sobretudo nesse momento em que há algumas incertezas em relação à Zona Franca de Manaus, né? Os incentivos da Sudão, os incentivos federais para empresas que querem se instalar no polo industrial, estão condicionados, a partir de agora, ao aumento da receita federal, ao aumento da coleta de impostos em nível federal. Ou seja, ninguém sabe se essas empresas terão ou não esses incentivos.
Os da Zona Franca, por meio da SUFRAMA, por meio da Superintendência, estão mantidos, mas o governo ainda não deixou muito claro, o governo federal, que política, que posicionamento vai ter em relação à SUFRAMA. Então, essa notícia, de fato, vem em um bom momento e deixa a economia local realmente animada, Carol. É verdade, fiquei surpresa, inclusive, com a possibilidade disso já começar esse ano, né? Porque a gente sabe que as conversas são muitas reuniões, enfim, muito acerto. Tem uma parte burocrática muito grande com relação à exploração de minério, como você falou, dos estudos antropológicos e tudo mais. Isso demanda um tempo grande. Fiquei surpresa com o fato disso poder acontecer ainda esse ano. E parece que essa comitiva ainda deve visitar Urucurituba, se não me engano, né? Que também tem esse grande potencial da exploração do potássio. E é o último ponto da visita deles aqui no nosso país, devem retornar depois. É isso Manuel, obrigada, viu, por hoje, pelo nosso bate-papo aqui de todos os dias. Só que hoje é sexta-feira, né? Então vamos curtir o fim de semana. Com moderação, hein? Com moderação. Mas na segunda-feira eu tô de volta e te espero, tá? Muito bem, segunda estaremos aqui de volta, Carol. Muito obrigado e bom fim de semana para você e para os seus telespectadores. Valeu, beijo grande. Beijo. Bom, agora a gente volta a falar dos casos de polícia, viu? Assaltantes assustaram funcionários e clientes de um supermercado no Santo Agostinho. Na tentativa de proteger o estabelecimento, o vigilante foi baleado e teve a arma roubada. A polícia pede ajuda agora para encontrar os criminosos. Foram verdadeiros momentos de terror para os clientes e funcionários aqui desse supermercado, que fica localizado no bairro Santo Agostinho. 2 homens armados entraram e surpreenderam quem estava aqui. Um deles entrou em luta corporal com um vigilante de 52 anos que trabalhava aqui no local. Nas imagens é possível ver o momento em que o vigilante João Barbosa Bentes entra em confronto com um criminoso que está de calça vermelha. O funcionário foi alvejado com 2 tiros que pegou na mandíbula e no olho esquerdo. E enquanto está ferido no chão, ele chega a ser chutado pelo outro criminoso. Do vigilante foi levado um revólver calibre 38, além de todo o dinheiro do caixa, a quantia que ainda não foi especificada. Também foi levado os pertences e objetos dos funcionários e clientes que estavam aqui no local. Um dos suspeitos do crime, identificado como Wanderson Medeiros Barros, de 18 anos, foi encontrado e capturado pelos policiais bem próximo aqui do local do crime. Ele estava em posse de um armamento de fabricação caseira, uma escopeta. E o outro suspeito conseguiu fugir levando a mochila que estava todo o material do roubo. Agora, o vigilante foi levado para o Hospital 28 de Agosto. O caso foi registrado aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. O suspeito que foi capturado foi o autor dos disparos, de acordo com informações dadas aqui pela delegacia. Ele deve ser encaminhado para a audiência de custódia. Sim, ele foi capturado pela Polícia Militar, preso ainda em situação de flagrante, trazido a essa delegacia onde foi flagranteado pelo crime de latrocínio tentado. O importante também que se ressalte é que a primeira prisão, a do Wanderson, feita pela Polícia Militar, possibilitou que nós obtivéssemos informações, porque ele, ao ser flagranteado, mencionou que havia agido junto com alguém chamado Alex, e que ele não sabia dizer o endereço, mas sabia apontar. Hoje, pela manhã, nós fizemos diligências até esse local que foi apontado por ele, e lá descobrimos o nome completo do Alexander Lennon, que é a pessoa, o segundo envolvido. E agora nós estamos representando pela prisão preventiva dele e vamos aguardar que nas próximas horas ou ele se entregue ou então que ele acabe sendo preso por policiais civis. E aí é o importante apoio da comunidade. A gente vê informação, pode ligar o 181 ou então ligar diretamente para o DIP, que é o 9962-4415, que é o nosso número, inclusive funciona com WhatsApp, que pode receber denúncias. Sobre o estado de saúde do vigilante João Barbosa Bentes, a SUSAM informou que o quadro clínico é grave e o paciente continua internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.
Agora dá só uma olhada nesse vídeo que a gente vai mostrar. É o caso de uma mulher que foi baleada após ser vítima de um assalto. Isso aconteceu na Rua Argentina, no bairro Parque das Nações, que fica na zona norte de Manaus. De acordo com os policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima de 31 anos estava trafegando de carro pela via quando foi surpreendida por 2 homens armados, de onde saíram os 2 disparos que a atingiram. A mulher foi encaminhada para o Hospital 28 de Agosto e passa bem. O crime está sendo investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, viu? Bom, olha, o Jorge Teixeira viveu mais momentos de muita tensão. Suspeito de assaltar uma loja grande de departamentos morreu ao confrontar a polícia durante a tentativa de fuga. A polícia busca os outros comparsas que participaram do crime. O assalto ocorreu por volta das 10h15 da manhã dessa quinta-feira, aqui nas proximidades da Feira do Produtor, na Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Alguns assaltantes teriam efetuado um roubo a uma loja, mas uma viatura policiais da Polícia Militar estavam passando no local e entraram em confronto com um desses criminosos. A viatura em patrulhamento rotineiro deparou-se com esse cidadão que havia praticado já vários assaltos, no que depois nós percebemos que eram celulares, lojas de celulares, e diante disso, no momento que ele avistou a guarnição, já veio logo efetuando disparos. A guarnição abrigou-se e a partir daí efetuou o revide, efetuou disparos na direção dele e ele veio a óbito. Mas é sabido por nós que existem mais capangas dele que estão no mesmo crime. Nós já estamos na captura dele, a qualquer momento eles vão estar caindo também. Vocês conseguiram também localizar um veículo que estava sendo usado no apoio dessa ocorrência? Exatamente, esse veículo estava na cobertura e foi abandonado aqui próximo, aqui no mutirão, mas nós já estamos em comunhão com o nosso delegado da área para que a gente possa chegar até esses meliantes também. Comandante, algum policial ficou ferido durante essa ocorrência? Graças a Deus não, nenhum policial, todos em sã situação e a partir daí dizer para a população, acredite na Polícia Militar, nós estamos aqui para protegê-los, somos o braço armado da sociedade. O senhor tem alguma identificação desse suspeito que caiu diante desse confronto com os policiais? Temos, já fizemos o levantamento da ficha dele, é um elemento de alta periculosidade, já estava condenado por 3 crimes de roubo e adulteração de veículos também, e também estava no regime semiaberto praticando crimes de uma forma livre, digamos dessa forma. Mas a Polícia Militar está atenta e, por favor, comunidade, nos acione. Estamos aqui disponibilizando nosso número de contato para denúncias, 8842-2297 do CPA Leste, e nós estamos atentos à sua segurança. E teve arrastão no Coroado também, viu? Uma dupla praticava arrastões em uma moto pelas ruas do bairro, na Zona Leste, na noite de ontem. O CIOPS foi informado das atividades criminosas e intensificou o patrulhamento na região. Pouco tempo depois, uma viatura da 25ª SICOM interceptou os criminosos e efetuou a prisão. Houve confronto. Os criminosos atiraram por diversas vezes contra as forças policiais, que precisaram revidar o ataque. Um dos suspeitos, que por sinal é menor de idade, foi baleado e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O outro suspeito foi detido pela equipe e levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi apresentado e entregue para a Polícia Civil. E na noite de ontem, um homem foi assassinado com golpes de faca, viu? Durante uma confraternização entre amigos no bairro Tancredo Neves. A gente vai voltar agora ao vivo a conversar com o Fred Rocha, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso. Fred, qual a motivação do crime? Já se sabe isso? Carol, por enquanto, o que a polícia sabe é que houve um desentendimento entre o Michel, que foi a vítima, e as pessoas que estavam ingerindo bebida alcoólica lá nesta casa, que fica no beco Bela Vista do Tancredo Neves, na zona leste da cidade de Manaus. Durante este desentendimento, uma pessoa desferiu os golpes de faca nas costas do Michel.
e esta pessoa inclusive fugiu do local. A polícia foi chamada e assim que chegou lá na casa, prendeu outros 2 homens suspeitos de participação no crime. No entanto, como já foi dito, o autor das facadas não estava no local. Familiares ainda tentaram socorrer o Michel, levaram ele para uma rua mais movimentada dali do bairro, na expectativa da chegada do SAMU para que a ambulância pudesse socorrê-lo mais rápido. No entanto, quando o serviço de atendimento móvel de urgência chegou ao local, o Michel já estava sem vida. Agora o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Carol. Tá bom, Fred. Obrigada pelas suas informações, viu? Até já. E ó, depois do intervalo, a gente traz informações sobre uma operação contra o tráfico de drogas na zona oeste da cidade. E a gente também fala de coisa boa, tá? No roteiro do dia, dica pra garotada curtir esse restinho de férias nos shoppings da cidade. Tem ainda colônia de férias para as crianças com deficiência. Não sai daí não, Manhã no Ar volta já já.